gravando. Então, vamos começar com a caixa delegada. Caixa delegada, dá para ficar gravado ali, aquela que a gente transfere só a caixa de entrada, não precisa dar senha para as pessoas quando alguém sai de férias, por exemplo. Então, onde que a gente vai? Né? Configurações, engrenagem, configurações, contas, e aqui, ó, conceder acesso à sua conta. Então, aqui o conceito é o seguinte, na conta concessora, quem concede tem que ir lá e fazer isso aqui, ó. Eu estou adicionando, estou permitindo que a minha conta Rômulo seja acessada por... Qual é o nome? Gisele. Pela Gisele, por exemplo. Então, vou vir aqui, ó, adicionar outra conta, e o e-mail da Gisele, por exemplo, da próxima etapa, que o que ele vai fazer? Nesse momento, ele vai disparar o e-mail para ti, dizendo, Rômulo está dando acesso à sua caixa para aceitar sim ou não. Aí você aceita e, neste momento, você tem acesso à minha caixa de entrada. Então, nós dois vamos receber, porém só eu posso responder com o meu nome. Ela vai responder com o dela, mas ela pode responder meu e-mail. Isso. Responde o e-mail. Vai sair com a assinatura dela. Sai com a assinatura da original, porém fica gravado lá nos logs que quem disparou o e-mail fui eu. E mesmo que você tenha acessado a minha caixa e respondido, fica lá gravado que você mandou e-mail no meu nome. Até para evitar, poxa, eu não mandei. Não, tá aqui quem mandou o e-mail. Né? Então fica gravado. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Claro? Ó, aí, por exemplo, aí a caixa delegada, onde ela vai aparecer? Quando a gente clica no nosso nome, tá aqui, ó. A caixa do administrativo, por exemplo, ela está delegada a mim. Então, ele aparece ali, ó, entre parênteses, delegada. No momento que eu entro nessa caixa, eu estou lá, estou entrando na caixa do administrativo. Não botei senha, nada. Eu não, neste caso, eu sei, mas eu não precisaria saber. Aqui, ó, tá aqui a caixa do administrativo. Ó, inclusive, neste caso, eu tenho aqui algumas permissões, mas eu não posso trocar senha, por exemplo, dessa caixa. Só um exemplo para vocês, tá? Então, essa é a caixa delegada. E a qualquer momento você tira a delegação dela. Reforçando, somente quem delegou, a minha não está delegada a ninguém. Então eu viria aqui, se eu tivesse, e cancelaria a parte delegada. Então, quem delegou que impede que outros acessem. Então a caixa delegada é bem tranquilo, bem simples, tá? Não tem muito mistério. Alguma dúvida sobre a delegada? Não. Se quiserem, consegue voltar depois também tranquilamente. Como a gente está aqui na parte do e-mail, tem mais alguma função de e-mail que vocês queiram revisar? Uma coisa importante é criar aqueles filtros. É bem bacana, ficou tranquilo, aquela parte de filtros, marcadores. Joia, isso aqui pro dia a dia, assim, como vocês vão usar, assim, que a gente é com mais performance, usar todos os recursos, sempre é legal reforçar um ponto ou outro, né? Tô de e-mail tranquilo, se tiver algum ponto, a gente volta depois. Não tem muito também, né? Tem muito o que inventar aqui. Só a delegada, que é algo do corporativo. Então a gente já pode ir para a agenda? Já pode. Vamos lá? Estou indo para a agenda aqui, ó. Já tinha uma aberta. Então, na agenda, o que vale a pena reforçar? É o compartilhamento de agendas. Então, toda a agenda, ela nasce compartilhada, olha aqui, ó, todo mundo tem a agenda do seu nome, né? Então, ela já nasce com todo o domínio. A minha, estou pegando a minha aqui real, né? Como exemplo, todas as pessoas do nosso domínio podem ver a minha agenda. Mas eu poderia colocar uma regra que somente as pessoas olhariam livre ou ocupado, pensando numa agenda de diretoria, né? De repente a diretoria, que é o seguinte, não precisa saber o meu compromisso, porém, vai saber se eu estou livre ou ocupado, caso queira marcar algum tipo de compromisso. Então, este é o nível que a gente trabalha. E aí, ainda na agenda, você pode dar acesso a algumas agendas especiais. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó, essa aqui é da nossa empresa de RH, e ela tinha que marcar lá algumas entrevistas. O que eu fiz? Eu dei ali acesso à minha agenda para ela no livre ocupado. Ó, vai lá, minha agenda, olha,
tem e marca lá o horário que ficar mais adequado para a gente fazer essas reuniões. Então, aqui a gente consegue, por exemplo, eu vou dar aqui para o João, permissão. João, qual é o nível que ele pode? Fazer alterações dos eventos, ver todos os detalhes do evento, ou ver apenas os níveis de livre ocupado. Então, eu vou ali e defino qual é a regra para pessoas específicas, tá? Isso pode ser feito por grupo também. Se eu tenho lá um grupo, eu posso dizer, aquele que o Cristiano estava falando, o legal, fazendo um parênteses, né? Esses grupos do Google é muito legal tê-los, porque vocês conseguem usar para marcar agenda, para mandar e-mail, para compartilhar documentos lá do Drive. Vocês usam para praticamente tudo dentro daquele grupo. Por exemplo, nós temos lá um grupo diretoria. Ó, @Moft. Está ali o grupo. Ó. Se eu fizer alguma coisa com essa agenda, já vai para todas as pessoas que estão no grupo. Sim. Então, digamos que entrou algum outro diretor, só coloquei no grupo, automaticamente ele já tem acesso à agenda. Então, questão por grupos é bem bacana, porque de repente tem lá uma agenda que está compartilhada com o grupo marketing. Quem entrar ou sair do marketing, do grupo marketing, sempre vai ter aquele mesmo acesso, não precisa pontualmente ir lá o administrativo, RH, comercial. Então por grupo é bem interessante. Cris, dá para jogar comigo, por favor? Estou sem óculos, eu vou chegar de verde. Estou sem óculos. Embaralhando aqui. Agendas que ficarem compartilhadas conosco, elas aparecem aqui do lado. Todas essas agendas é que alguém compartilhou essa agenda comigo. Então, facilita ainda mais de a gente estar gerenciando essas agendas. E, ainda sobre a agenda, a gente pode vir aqui e adicionar agendas. Lembra que eu falei, todo mundo nasce com a agenda compartilhada para o domínio. Então, eu posso vir aqui e colocar a agenda do João. Aqui, por exemplo, ó, que eu já tenho aqui nas minhas agendas, ó, já apareceu, claro. Já apareceu ali o João, porque a agenda dele está compartilhada no domínio. Então, aqui tem todas as agendas que para vocês sejam interessantes. E, por exemplo, eu posso ocultar essa agenda, então, da lista. Então, aqui vocês conseguem gerenciar a agenda de todas as pessoas, né? Inclusive dos recursos. Então, aqui estão ali, por exemplo, a sala de reuniões aqui. No caso, não tem nenhuma marcada. Reserva, sala de reuniões. A gente usa poucos recursos lá, né? É tudo aberto. Então, mas aqui os recursos estariam carros. Então, você tem uma agenda de carros, por exemplo, compartilhada. Como é que está a agenda do carro? Eu posso criar várias agendas. Pode. Eu tenho a minha, a da Francine, daí eu posso criar veículos, eu posso criar das reuniões e de reunião. Aí eu compartilho com todo mundo. Isso. No caso desses recursos, Francine, como é que fica? Tá? Digamos essa sala aqui, qual é o nome dessa sala? Sala de reuniões. Sala de reuniões, tá? Então, o Cristiano, ele cadastra um recurso lá, sala de reuniões. Aí olha o que vai acontecer. Quando a gente cria uma agenda, além dos convidados, né, aqui das pessoas, existem aqui os recursos. Olha lá, ó. Aqui, ó, aqueles mesmos recursos que estavam ali na minha agenda, ou seja, se aqui tivesse a sala de reuniões, ali a sala de reunião, por exemplo, e eu estou fazendo uma reunião, eu vou fazer aqui um teste aqui, ó. Vou criar uma reunião teste aqui. Teste. Eu estou colocando aqui o carro. Adicionei o carro. O que ele pegou? Aquele recurso... Não, carro nada. Vou botar a sala aqui, que é o que... a sala de reuniões. Tá. Removi o carro. Botei a sala de reuniões para fazer o nosso exemplo. Então aqui coloco as pessoas normais ali, né? O Carlos... Opa. Carlos, o João e o Douglas. Por exemplo, tá? E aqui, quando eu vou encontrar horário, olha o que ele faz. Ele olha, inclusive, a disponibilidade da sala já automaticamente. Ó. Então, a sala, ele entra como um participante da reunião.
Então, se eu marcar essa reunião aqui, só deixa eu tirar as pessoas, para não ficar disparando e-mail. Ó, salvei aqui neste dia. Olha ali, ó, olha o carro ali, ó. Aliás, é a sala de reuniões. Ó, então, aqui eu marquei só a minha agenda e a da sala de reuniões. Ó. Então, de uma forma gráfica, assim, já consegue ver todas as alocações da sala de reunião. Toda a disponibilidade ou ocupação da sala de reuniões. E quando foram... Por isso que é importantíssimo ter os recursos na agenda, que ninguém precisa mais perguntar para ti, Francine. Francine, está liberada a sala nas 14 horas? Olha na agenda. E tu vai ser educadora. Vai dizer, olha na agenda. Se tu responder, as pessoas vão continuar ligando para ti. Responde, olha, dá uma olhada na agenda. As pessoas vão na agenda dela, selecionam aqui a sala e vão olhar. Ó, somente essa aqui, por exemplo. Ah, não, na sexta-feira a sala está ocupada. Então, facilita essa comunicação, visualizar a disponibilidade. Respondendo a tua pergunta, todo recurso ele já nasce como uma agenda. Mas tu pode criar agendas, por exemplo, reuniões de diretoria. Por exemplo, lá vai criar uma agenda chamada reuniões de diretoria. Reuniões diretoria. Tá? Essa agenda, aí tem aqui se ela é compartilhada ou não. Normalmente as agendas que a gente cria, elas não são compartilhadas publicamente, ou podem, né? A agenda da CIPA, de ISO, e aí coloca ali as pessoas que vão enxergar essa sala, e coloca os diretores lá. Vou botar aqui, ó, 3 pessoas, por exemplo. Tá o João, o Carlos, e eu já estou ali, e o Douglas, por exemplo, tá? Vou dizer que as pessoas podem fazer, pode gerenciar. E criei essa agenda. Essas pessoas recebem um e-mail dizendo que o Rômulo criou uma agenda que é compartilhada com elas, e quando eu for criar um novo evento, eu vou botar aqui, ó, teste, diretoria, por exemplo. Olha onde ela aparece aqui, ó. Eu posso... Cadê? Reuniões de diretoria, né? Ó, tá aqui, ó. Reuniões de diretoria. Então, eu vinculei essa reunião a uma agenda. Ó, teste de diretoria, reunião de diretoria. Então, eu posso ver, pô, quais são as minhas reuniões de diretoria? Quais são as minhas agendas? E aí eu consigo ver, aqui eu vou ter reunião de diretoria. E aí consegue fazer, por exemplo, um evento periódico. Toda segunda, das 10 às 11, tem reunião de diretoria e coloca nessa agenda, por exemplo. Então, consegue... alocando o recurso da sala de reunião para aquelas datas. E as pessoas dessa agenda. Então, já consegue fazer tudo por aqui. Não precisa nem ligar para ninguém, né? Para estar fazendo automático. Eu estou passando assim, alguns recursos que são importantes nessa gestão do dia a dia, sabe? Sim. Então, até se tiver algum exemplo, traz aí que a gente já encaixa. Né? Daí a pessoa me ligou e eu pedi para acessar a agenda e ela não sabe. Aí ela falou, mas como que eu vou acessar a tua agenda? Aí, 2 formas, tá? Uma, ou tu repassa. Deixa eu olhar aqui, aí tu olha a agenda e repassa. É da sala de reuniões, por exemplo. Isso. Ela já está liberada para todo mundo. Aí a pessoa vai lá na parte do e-mail dela em agendas e já vai estar lá a agenda com o nome dela e a agenda de sala de reuniões? Não necessariamente do nome dela, porque, por exemplo, digamos que eu estou querendo ver a disponibilidade de agenda. Eu não estou nessa suposta reunião, só preciso ver se tem disponibilidade às 14 horas. Basta eu vir aqui na minha agenda, lá no... funcionar aqui a sala de reuniões, ó. A sala de reuniões está liberada ali às 14. É que eu só tenho uma aqui, né? Deixa eu até dar uma limpada aqui na minha agenda. Vou mostrar somente essa. Ó, ela está reservada somente sexta-feira às 14 horas, por exemplo.
E quando a gente marca um compromisso, ó, vou marcar um compromisso aqui para forçar uma sobreposição. Ó, olha o que acontece aqui, ó, ela já some. Ó, ela já nem me mostra, ó, mostrar somente disponíveis. Se eu tirar, olha ali, ó, ele já diz que a sala de reuniões está ocupada. Então, e se eu vier aqui encontrar o horário, ó, o horário que eu peguei está sobrepondo a sala de reuniões. Ó. Então, ele já ajuda. E a primeira vez que tu mostrar, se alguém te ligar e tu... É um exercício para os primeiros. Ó, deixa eu te ajudar aí. Abre tua agenda. Olha aqui a sala de reuniões. Nunca mais te ligo. Porque é muito mais fácil ali pesquisar do que te ligar. E hoje a solução é assim, a facilidade é tão grande que ele está gravando. É uma dificuldade que todo mundo tem. Vamos gravar um videozinho disponibilizando. Como usar a agenda, como consultar recursos. Essa é a ideia. A gente tem toda essa facilidade agora. Perfeito. Então, a agenda, sempre tu pensa assim, Franciele, que normalmente vai ter solução para problemas de, puxa, marcar horário, organizar pessoas, organizar evento, organizar recursos, salas, carros, tudo. Aqui vai ser uma solução de organizar essas coisas. Assim. No teu dia a dia tem mais alguma coisa que hoje não, poxa, isso aqui não funciona bem, isso aqui podia ser melhor? A única coisa assim, que eu compartilho mesmo é uma planilha de veículos, mas acho que não se enquadra na parte da agenda. E de agenda mesmo eu só compartilhava na época do Outlook com o Postcai, que era a imagem que reservava a sala aqui para mim, né, no YouTube. E ele já... Acho que no Outlook é meio parecido. Assim. Bem parecido. Aí ele marcava ali a agenda, daí vinha as notificações para mim. Era a única pessoa, assim, mais ninguém da empresa, a maioria ligava. E a única coisa que a gente usa bastante, que só quem tem acesso sou eu e o Luciano da Logística, é uma planilha de veículos. Só nós dois mexemos, tá? No servidor. Legal. Na verdade, esse negócio na agenda é mais prático, né? Pegar um costume. É bem de cultura, assim. É fácil. E o que é legal, se alguém te perguntar algo, tu sabe que lá tem a solução, ao invés de até responde, mas mostrando, olha aqui como eu vejo. É a melhor forma. Assim. Quando marca uma reunião e dá... mas tu não viu que a minha agenda lá estava ocupada? Então, hoje, vou dar um exemplo da minha agenda assim, né? Essa aqui é a minha agenda real. Estou aqui na Macromac. Ninguém me pergunta nada. Um ou outro, pô, tô vendo que tem uma coisa particular lá, pode usar essa. Ou, pô, tem como ajustar aqui a Embraco porque tem alguma coisa. Mas tá livre, o pessoal vai lá e marca. É assim que a gente trabalha. Mas isso é uma cultura, né? Não foi no primeiro dia, não aconteceu isso. Então, quando marcava uma coisa e estava sobre pontos, pô, mas tu não olhou minha agenda? Poxa, da próxima vez já olha. Então, e assim a coisa vai girando, né? Eu lembro que a gente tinha falado, tu tinha entrado com outro ponto, era do e-mail, lá da caixa delegada, da agenda, falei algumas coisas até a mais que a gente tinha conversado, que vale a pena. Das permissões do grupo, assim, do envio do e-mail. Dos grupos, lá do Google Groups? O e-mail todos, aquelas permissões, só tem 3 permissões. Tu acha que vale a pena pro gravado? Até porque acho que lá é mais de gestão, né? Acho que lá é mais gestão, assim. Então, de agenda tranquilo, Fran, ali do teu dia a dia ali? Não, a agenda é bem tranquila. Agora só falta as pessoas começarem a usar. Revisar ali, mas eu acho que já tem os recursos, eu acredito, aqui de São José. Eu acredito, tenho certeza. Vamos dar uma revisada nisso. Senão a gente cria lá no painel e já está disponível para as pessoas. Legal do recurso que ele já vem aqui do lado, né? Quem tem acesso ao recurso já acessa aqui ao lado. Tem uma outra coisa legal também, se preciso for, por exemplo, essa sala não é... Ela precisa de uma aprovação. Não é assim, marcou, está marcado. Um exemplo, tá?
Somente quando a Fran libera, que diz, realmente, tá, esse aqui pode marcar. Tem como fazer uma hierarquia nos agendamentos. Tá? Por exemplo, toda vez que alguém pedir acesso a essa sala, ele vai passar por ti e você aprova sim ou não. Tá? Existe essa função, tá? É legal. Porque às vezes já tem reunião de diretoria e as pessoas querem receber um fornecedor. Aí não tem como. O que é legal? Se todas as reuniões de diretoria estiverem na agenda, não vai mais dar conflito. As pessoas já vão saber que tem, e se está para receber um fornecedor, já agendou. Então a diretoria, quem chegar primeiro vai saber que aquela sala já está reservada. Né? Porém, ele fica mais burocrático, porque tudo passa por ti, então, né, tem que medir se até onde vale a pena ou não, mas existe esse recurso. Isso é bastante usado, mais para carro, algum tipo de equipamento. Eu vou buscar o carro, preciso de uma autorização do meu superior. Para a sala de reuniões, normalmente é mais aberto. Bem rápido. Não é aquela coisa de semana inteira. Então, bem tranquilo assim pra gente. Eu gosto de falar o que existe, né? Um dia se achar interessante, aplica. Acho que por enquanto bem tranquilo. E dá para mudar, né? Começou assim, vamos testar o outro, agora testa. Isso é super tranquilo. Legal. Falaste da planilha, não sei se vale a pena entrar na planilha compartilhada lá dos carros, não sei se vale a pena entrar nisso. O que a gente faz muito nos VIPs, tá? Que não é bem falar dessa forma de interagir com controlar coisas dos outros, funções dos outros, e também a parte de mobilidade. Não é o caso de vocês, mas é bem importante até pegar da diretoria, pessoas que precisem disso, pega o dispositivo móvel, já deixa ele todo configurado, com acesso ao e-mail, com acesso à agenda, baixa ali os apps, deixa tudo prontinho e entrega pronto. Aqui vai acessar o teu e-mail, aqui a agenda, aqui o Hangout. Então, já fica isso até para o gravado, que nos VIPs vale bastante a pena fazer isso. Então, pegar até tu mesmo, que vai ali, presta o celular, que 5 minutinhos, baixa todos os apps, já só botar a senha uma vez, já está tudo configurado. Então, é bem rápido e dá um resultado bem legal. Assim. O pessoal já sai usando, que é o grande ganho, né? De ter tudo isso no telefone. Eles já estão usando mesmo. A única coisa de apps que ficou uma coisa, assim, um dos gerentes, eles notou que no Gmail do iOS ele se comporta de uma forma e o do Android se comporta de outra. Pelo menos a parte de visualização de e-mails não lidos. Que foi uma reclamação que o gerente passou. Ele usava o iPhone e, por um motivo, naquela semana ele trocou por um outro, o Samsung, baixou o Gmail e daí ele não conseguiu fazer uma visualização tipo dos não lidos. O que a gente faz ali, não lidos primeiros, não sei o que, ele não conseguiu. Até dei uma olhada ali por cima e acho que no Android a versão do Android não tem essa função, acho que muito explícita. Assim. Já com a do iOS é nativo, já tem essa opção já praticamente de cara. Aí a gente não conseguiu chegar num consenso assim de orientar. Vou mostrar o inbox para ele. Então, para os colaboradores dele, que trata da parte de suprimentos, eles adoraram o inbox. O inbox para eles foi perfeito, porque eles lidam com nota fiscal, esse material. Agora ele não, ele já vê só um outro nível de mensagens mesmo, né? Mas o inbox foi interessante até, porque eu já tinha no treinamento que a gente tinha comentado, e lá eles acharam, eles foram fuçando, que é essa ideia, né? Você acha, legal, apareceu, que bacana. E encontraram. Então, para essas pessoas, do dia a dia, é perfeito o inbox. No caso dele, ele teve essa dificuldadezinha, mas eu não sei se isso... ele realmente ele é mais engessado quanto o mobile, né? Quanto a configurações, caixa prioritária, a forma de visualização é aquela que ele apresenta, agrupado e corrido. Né? Eu acho que é questão do costume mesmo. Eu tenho usado o inbox, tá? No celular. É bem
bem bacana, assim. Eu prefiro o inbox no celular do que o... E já prefiro no computador o Gmail do que o inbox. Né? Sim. É porque no celular é tudo, tipo, resolver coisa muito rápida ali, o inbox ele trata isso muito bem. Né? Exatamente. Dá para botar ali, responder mais tarde, tem umas coisas bem bacanas, assim. Então, Cris, eu abro assim para a gente, porque como a ideia hoje, assim, como não acabou não vindo diretoria, era pegar e dar uma explicação, como vocês já conhecem bem, então não faz muito sentido repetir, né? A gente pode até pegar quando a Gisele voltar, até falar mais de Drive ali, dessas ferramentas. Mas para esse aqui, tu acha mais algum ponto que a gente possa abordar? Acho que está tranquilo mesmo. É só essa ideia de... É que isso tem muito uma aceitação deles ali, da diretoria, da gerência. Eles perceberem o quanto é importante começar a fazer esse nível de controle, entendeu? Então tem que compartilhar, eles aprenderem a ter toda essa... permitir a Gisele, permitir a Fran dos acessos, né? E para poder dar certo, porque senão também eles acabam não compartilhando, né? Não usando, então tem que incentivar. Eu acho que a questão dos recursos vai ser uma primeira coisa bacana, assim. Começa a colocar sala, carro, o pessoal começa a enxergar, ver aquilo ali, de repente está com aquele grupo, com aquela permissão, na hora que a gente colocar algum evento ali já... Né, eu vou finalizar aqui, então, porque o foco bem VIP, esse que a gente fez hoje, eu vou finalizar, daí agora a gente entra no Drive, em outras